Boa tarde, amigos. Obrigado pela atenção. Está começando agora o Elton Pimenta Entrevista pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e pelo Facebook. É o estilo de programa que durante 25 anos eu fiz nas TVs por onde andei, começando aqui em Ribeirão Preto pela extinta TV Manchete, que era a TV Tati, pegava também nas regiões de Campinas, Limeira, Piracicaba, e depois por 20 anos na Bandeirantes, no SBT e na TVB Record, onde encerrei a minha carreira de apresentador de televisão em Campinas. Vindo para Ribeirão, os netos que estão vidrados nas redes sociais, depois de quase 2 anos, me incentivaram a voltar ativa. Vô, você está em casa, não está fazendo nada. Faz o seu programa na internet. O pessoal que gosta de você vai assistir. E os seus entrevistados ampliarão nas suas redes esta comunicação. E aí me deu um estalinho, conversei com alguns amigos e aí montamos um pequeno estúdio aqui em casa, porque estava começando a pandemia e eu levando a sério falei, não vou sair de casa, então faço o programa daqui. E graças à modernidade e à tecnologia, eu posso fazer hoje o mesmo que eu fazia na TV, com convidados especiais a cada dia, sem sair de casa e sem obrigar o convidado a ir para o estúdio, ainda mais com a pandemia, cada um na sua casa. E vamos tocando e parece que está dando certo. O pessoal tem gostado. E a gente está entrevistando, nesse momento, pré-candidatos de alguns municípios do nosso estado de São Paulo. E hoje paramos em Campinas, mais uma vez, porque o nosso entrevistado é pré-candidato e é de um partido muito interessante e que está virando notícia nacional. É o Partido Verde e estão acabando com o verde no Brasil. As queimadas na Amazônia, preocupantes e preocupando o mundo inteiro, e agora as queimadas e incêndios no nosso Pantanal, que é a minha segunda casa, que eu adoro pescar. O Partido Verde sempre foi preocupado com isso. O nosso entrevistado de hoje já foi candidato a prefeito e se tornou secretário da Secretaria do Verde em Campinas e lá ficou até agora, quando se retirou para se colocar como pré-candidato à Prefeitura de Campinas. Rogério Menezes é o nosso convidado de hoje, já está entrando na tela comigo e com ele e com todos que nos acompanham, faremos o programa desta tarde. Rogério Menezes, boa tarde, obrigado pela sua atenção comigo. E é ótimo falar com você. Boa tarde, Elton Pimenta. Muito bom estar aqui contigo, né? Eu quero primeiro agradecer aos seus netos, viu, pela sua volta, pela história que você contou. Então, eles deram uma grande contribuição a nós aí, com você estando na ativa e podendo abrir esse espaço democrático para os pré-candidatos a prefeito aqui de Campinas. Então, agradeço a você, parabenizo pelo espaço de diálogo e cumprimento os seus netos por terem te trazido de volta. E eles são teimosos, enquanto não me viram no ar, não sossegaram. Me ajudaram até aqui na montagem do estúdio. Mas é bom, porque principalmente durante os 20 anos que eu fiquei aí, e algumas vezes você também me concedeu entrevista, a gente pôde criar um hábito regional com as regiões de Campinas, Piracicaba, Jundiaí, Bragança Paulista, essas regiões, abrindo um espaço que eu me preocupei sempre, Rogério, dizer o seguinte, o meu programa é igual praia.
praia não tem rico e não tem pobre. Botou uma sunga ou um maiô, entra todo mundo. E na política da extrema-direita à extrema-esquerda, sempre tratei com respeito a todos e abri espaço para todos. E assim eu estou me conduzindo também na rede social. Vamos falar um pouco agora da sua história, Rogério. Muita gente muda de partido, como se muda de camisa, só fica esperando a janela. E você é um teimoso. Você nasceu no Partido Verde e nunca saiu dele. Por quê? É verdade, Elton. Realmente é uma afinidade muito grande com as ideias defendidas, né, pelo Partido Verde, né? E uma questão de coerência. Eu não acho que a política é um lugar que a gente faz de trampolim, fica mudando de partido, vê para onde está batendo o vento, vê onde pode se beneficiar do ponto de vista pessoal. Então eu tive sempre uma visão muito coletiva da política, uma visão de ideal, né? Evidentemente realista, mas mantendo os meus ideais. Eu me filiei ao Partido Verde há 23 anos. E nesse período eu tenho a satisfação de poder dizer que não tive nenhuma mácula, não respondo a nenhum processo, nunca tive nenhum boletim de ocorrência, então me mantive coerente, me mantive trabalhando, 23 anos na gestão pública, com experiência, sem faltar um dia. Por onde eu passei, Elton, eu nunca fui demitido. Eu falo assim, quando eu fui para o Diário Oficial, foi a pedido. Então eu passei por cidades importantes, como Diadema, Marília, governo do estado por 2 vezes, e graças a Deus, por onde eu passei, eu deixei uma marca de competência, de seriedade, e pude entregar resultados na gestão pública. Conta um pouco da sua história, a gente acompanha há muitos anos, a gente vê que você sempre foi voltado ao executivo e não o segmento parlamentar. Essa experiência acumulada nesses anos todos, você acha que está maduro para administrar uma cidade do porte de Campinas? Me sinto muito preparado para isso, viu, Elton? Porque são 23 anos de gestão pública e você destacou uma coisa importante. Tem líderes que são bons, mas eles são talhados para o legislativo. Então, é importante, nesse momento de pandemia e de pós-pandemia que a gente vai viver, é um momento desafiador, Elton. Nós vamos ter queda de arrecadação pública, uma situação fiscal delicada das nossas cidades. A gente vai ter literalmente que fazer mais com menos. O aumento das demandas por educação, por saúde, por outros serviços, e a gente vai precisar, então, ter muita eficiência, muita experiência. Não dá tempo do prefeito eleito fazer pós-graduação para aprender a governar. Então eu, graças a Deus, nos últimos 23 anos, sempre em cargo executivo. Eu fui secretário adjunto de Estado, trabalhei lá como coordenador estadual de recursos hídricos, na época do falecido governador Mário Covas, com quem eu aprendi muito, e vim trabalhando em várias prefeituras, de Marília, Diadema, Campinas, sempre no executivo, sempre com a mão na massa e conseguindo tirar os resultados, porque existem situações, Elton, que não é a questão da falta de dinheiro. Muitas vezes você tem o dinheiro disponível, o gestor não tem experiência, não consegue executar, não consegue licitar, não consegue controlar, não consegue entregar o resultado na ponta. Então a gente vive um momento bastante difícil, que a gente vai precisar ser muito eficiente na gestão pública, e essa minha experiência na prática é que eu coloco à disposição. Me sinto bastante preparado. Nos últimos 7 anos e meio, eu fiz gestão aqui de uma percentual pequeno do total do orçamento, é bem verdade, mas eu fiz uma gestão que entregou resultados promissores, colocou Campinas aí na liderança da gestão ambiental em termos nacionais. Eu acredito que a gente pode agora ampliar essa contribuição para o futuro da cidade, né? E poder realmente nos colocar à disposição da cidade para gerir o orçamento de Campinas num momento tão difícil, para a gente poder entregar resultados na saúde, na educação, na geração de empregos, na segurança, e nós estamos preparados. O Partido Verde não é um partido voltado apenas às causas ambientais, é um partido preparado, e eu como gestor estou preparado
para entregar resultados em todas essas áreas. Rogério, você participou até agora há pouco como secretário do Verde em Campinas e lá dentro da prefeitura conversa com outros secretários em reuniões e tudo. Nós temos a pandemia e antes dela já uma pequena crise econômica nos municípios, passando alguns deles por sérias dificuldades. Com a pandemia, é evidente que piorou. Eu pergunto a você, hoje você é um pré-candidato, a gente sempre fala na suposição, aí daqui a pouco tem o registro, você passa a ser candidato, supondo que você ganhe a eleição. Qual a expectativa que você tem de pegar um 2021 assumindo uma prefeitura? A gente não sabe se ainda lutando contra a pandemia e para recuperar a questão econômica. O que você acha que vai ser? Olha, eu acho que primeiro, em relação à pandemia, nós vamos ter que aguardar um pouquinho mais para a gente saber o cenário, né? Existem alguns mais otimistas que acham que já vai começar 2021 numa situação bem controlada, com vacina e tudo mais. O ponto central é a questão da vacina, né? Enquanto essa vacina não aparecer e não estiver sendo realmente aplicada, nós vamos ter aí um receio muito grande das pessoas e a gente vai ter o vírus circulando ainda que tenha caído o número de mortes diárias, né? A gente vai ter uma situação dramática ainda, muito preocupante ainda. Quanto antes vier a vacina, melhor. E aí depende também de operacionalizar toda a logística, a distribuição dessa vacina. Não é tarefa fácil vacinar aí milhões e milhões e milhões de brasileiros. Então o desafio é muito grande, mas de qualquer forma, a gente imagina, nós vamos ter que tomar algumas medidas, primeiro emergenciais. Nós vamos encontrar uma situação social muito agravada, um desemprego elevado em função dessa crise econômica. Como você adiantou, a gente já vinha num crescimento muito pequeno e agora a gente tem um recuo do produto interno bruto no Brasil, que vai impactar diretamente as cidades, uma queda na economia aí superior a 6%, talvez até um pouco mais. Isso vai fazer com que caia a arrecadação, num cenário de pandemia em que as pessoas tendem a procurar mais os serviços de saúde, as pessoas que perderam o emprego cortam seu plano de saúde ou tiram o filho da escola privada para colocar numa escola pública. Tudo isso pressiona o poder público com aumento de despesas e é esse o cenário. Mas não dá para reclamar, a gente tem que projetar um plano de recuperação econômica e trabalhar muito. Eu acho que o prefeito que assumir essa situação, não só em Campinas, mas em todas as grandes cidades, tem que estar preparado para ser muito dinâmico, tomar decisões rápidas, ter conhecimento de causa para saber aonde que vai o rumo, para a gente poder agir com rapidez, porque os problemas eles vão se acumular e o cenário será muito desafiador. Eu acredito que Campinas tem um potencial econômico muito grande. A região metropolitana de Campinas representa 3% do PIB nacional. Do estado de São Paulo, mais de 18%. E existem algumas coisas aí engatilhadas, Elton, e aqueles que nos assistem, que podem nos ajudar. Por exemplo, a parceria público-privada da iluminação pública. São 225 milhões de reais em investimento. Essa é uma concessão de 13 anos, isso vai trocar aí 130 mil lâmpadas por LED, lâmpadas mais eficientes, vai gastar menos com iluminação e vai aumentar a segurança das pessoas, porque as ruas, as praças vão ficar mais iluminadas. Então, mas é um investimento grande, privado. Você tem o investimento da concessão do transporte público, mais de 870 milhões de investimento. Você tem os investimentos da questão da PPP do lixo, da concessão na questão aí da destinação final dos resíduos de Campinas. Isso são mais 930 milhões de investimentos. Você tem mais 200 milhões planejados pela Sanasa. Então eu estou somando tudo isso para dizer, para quem nos assiste, que a gente tem um pacote aí engatilhado de ações já em curso na Prefeitura de Campinas, da ordem de 2,2 bilhões de reais. Isso vai ajudar na movimentação econômica. São investimentos privados, que dependem apenas da Prefeitura conseguir fechar os processos de licitação, conseguir fechar as concessões
para que esses investimentos comecem a acontecer e movimentem a economia da nossa cidade. Então, é uma perspectiva que, embora delicada e difícil, ela não deixa de ter também aspectos promissores, Elton. Nós não estamos numa terra arrasada, a gente está numa cidade preparada para um novo ciclo de desenvolvimento econômico e com essa nova prosperidade haverá mais arrecadação, haverá mais empregos. Eu acredito nisso, é possível gerar esse novo ciclo de prosperidade econômica em Campinas. A gente tem ouvido nos últimos anos a palavra gestão. Eu acho que nesse momento essa palavra vai ser muito importante. O bom gestor vai vencer a crise com trabalho. É por aí, né, Rogério? Ah, sem dúvida, Elton. Eu acho que essa é a questão central, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? Reorganizar a gestão pública. Nós precisamos, primeiro, fazer uma varredura nos órgãos da gestão, em todas as secretarias, para enxugar, para observar sobreposições de atuação e fazer com que a máquina fique mais eficiente. Precisamos também privilegiar nos cargos de comissão, diminuir os cargos em comissão. Estou assumindo o compromisso de reduzir pela metade. Hoje a legislação que tem sido questionada fala em 2% de cargos em comissão, funcionários de carreira ou técnicos de alta qualificação, com currículo. Não pode ter, nesse tipo de ocupação de espaço político, não pode ter influência política. A decisão tem que ser de gestão e técnica. Isso eu posso dizer, Elton, porque eu fiz isso. Na Secretaria do Verde, os 3 diretores, no final da minha gestão, são diretores de carreira. Os coordenadores, a maioria deles, 90%, coordenadores de carreira, servidores com mestrado, com doutorado. Então, qualificação para entregar resultado, para fazer dioturnamente o melhor que for possível na gestão pública. Fazer a gestão pública, Elton, com metas e indicadores. Então, você traça as metas, tem o indicador para acompanhar, e aí você vai acompanhando o resultado das suas ações. Vou dar um exemplo aqui. Quando começamos a gestão pública em Campinas, em 2013, e eu fui o coordenador do Plano de Saneamento de Campinas, no ano de 2013, que levou os investimentos da Sanasa, destravou esses investimentos, Campinas tinha 11,9% dos domicílios sem coleta e tratamento de esgoto. Hoje está com 4,2%. Então melhorou muito, ainda falta 4% para coletar. Então, quando você tem um indicador, uma meta traçada e um indicador, você consegue acompanhar a mortalidade infantil, mas não adianta acompanhar a mortalidade infantil na média. A mortalidade infantil evoluiu bem, estava acima de 9, foi aí para 6,07 nesse primeiro trimestre desse ano. Então, essa mortalidade é um valor de país desenvolvido. Mas se você não desdobrar esse dado, muito diferente da mortalidade no Cambuí. Então, analisar a mortalidade bairro a bairro, região por região da cidade, e fazer isso com todos os principais indicadores sociais, econômicos, ambientais, você vai ter o foco de onde está o problema. E você vai agir de forma mais cirúrgica, mais orientada, mais eficiente. Então, nós vamos desdobrar os indicadores de gestão, os dados socioeconômicos ambientais, por todo o território da cidade, para a gente poder agir, entregar o resultado e chegar no cerne de cada problema, para poder ter uma cidade economicamente melhor, uma cidade mais inclusiva do ponto de vista social e que seja mais sustentável, portanto, em todos os aspectos. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão entrando. Um abraço especial para Maraísa Ribeiro, minha grande companheira de TV, que faz muita falta. Walter Camargo, Júlio César de Neno, Lincoln Fernandes, boa tarde, meu amigo Elton, parabéns pela sua história, por contribuir com a informação da nossa região. Obrigado, Lincoln. Gilmar Melo, Francisco Silva de Macedo, Messias Júnior, Diego Poghetti, Andresa Giolo, Gustavo Melo, Marcelo Jesus Ferreira, Francisco Silva Macedo, boa tarde, Elton, e boa tarde, Rogério.
Boa tarde a todos. Geni Ribeiro, Cássio Ervelha, Gustavo Melo, Edmar Calura, Ricardo Paganelli, Júlio César, Amande Buzon, excelente tarde a todos. Wellington Pinto, boa tarde, ótima entrevista. Marcelo Jesus Ferreira, Wellington Pinto, Campinas, Rogério Menezes, Diego, hashtag Rogério Menezes Campinas, Cícera Silva, J. Santos, Donizete Tomás, Fábio Campione, grande Bugrino de Campinas, Messias Júnior e muita gente participando. Rogério, agora está na hora de procurar apoios, coligações com partidos que possam se alinhar com a ideologia que você tem em mente, aceitar os planos de governo. Como é que estão essas conversas? Ou o Partido Verde vai com chapa pura e vai sozinho para a briga? Olha, Elton, nós estamos dialogando sim, mas dialogando mantendo a coerência, não é para somar partidos ou somar algumas letrinhas do nosso lado. A gente tem hoje um trabalho de articulação avançado com a Rede Sustentabilidade em Campinas, né? E um diálogo aí, procurando um diálogo muito respeitoso, porque eles também têm um pré-candidato muito preparado, qualificado na gestão pública, né? Com o Partido Cidadania, que no caso tem como André von Zubin como pré-candidato a prefeito. Então esse é o nosso campo de diálogo, né? A gente tem uma orientação do PV em âmbito nacional e a tendência de dialogar com esses partidos, que valorizam o desenvolvimento sustentável, que estão preocupados com a inclusão social, com esse desenvolvimento econômico de uma nova etapa da história da humanidade, que é o desenvolvimento em tecnologias limpas, né, o desenvolvimento sem causar degradação ao meio ambiente ou sem piorar a qualidade de vida das pessoas. Um desenvolvimento, pelo contrário, que recupere a qualidade do ar, que temos água de qualidade, que possamos viver em cidades cada vez mais agradáveis, melhores, com melhor transporte, com mais segurança. Essa é a visão do Partido Verde. Nesse sentido, a gente tem uma convergência muito grande com a rede, né? Desde 2012, quando eu fui candidato, né? Eu tive lá naquela oportunidade o apoio da Marina Silva. Depois, em 2014, a gente teve a candidatura a presidente da República, mas em 2018 a gente voltou a fazer um apoio lá com a rede, através do Eduardo Jorge, sendo vice-marina nas últimas eleições presidenciais, né? Então é uma questão de coerência, Elton. A gente tem dialogado, mas nós estamos preocupados de fazer uma coligação com a população de Campinas, principalmente com aquela população que entende que há avanços a serem mantidos, mas que existem setores que precisam avançar, que precisamos trazer novidades, que precisamos trazer novas ideias. Então o Partido Verde vem com essa independência, uma posição de centro, Elton, uma posição de centro, Elton Pimenta, porque o que acontece na nossa sociedade hoje? Existe uma fragmentação enorme, uma polarização entre extremos, um radicalismo sem precedentes. Isso atrapalha, isso não resolve o problema da falta de vagas em creche em Campinas, isso não resolve os problemas de melhorar a qualidade do transporte, nem de avançar nas vagas da educação infantil. Então nós precisamos agora de recuperar a harmonia, o equilíbrio. Eu tenho dito que as pessoas estão brigando em redes sociais, estão brigando no WhatsApp da família. É um tal de um bloquear o outro, não sei se na sua família tem isso também, na minha tem, Elton. E bloqueia o outro, e não quer conversar mais, não quer mais olhar na cara, mas espera aí, por que isso? A gente sempre foi um povo harmonioso nesse aspecto, a gente tinha essa capacidade de ouvir o outro, de entender que por mais que a pessoa pense diferente de você, ela tem algo a contribuir, você pode aprender muito com ela, e ela pode aprender com você. De repente a gente se segregou em grupos sectários muito radicais, uns atacam os outros, e a gente fica com dificuldade de continuar construindo a sociedade, fazendo as coisas melhorar.
Então eu tenho essa reflexão de muita moderação, muito equilíbrio. Não importa a brigaiada, não importa isso que está aí, esse debate baixo aí, ideológico que está aí fora na política brasileira. O que importa é resultado na ponta. O que importa é a senhora que está esperando creche conseguir a sua vaga de creche. O que importa é a gente retomar um ciclo de prosperidade econômica para que a gente possa ter mais emprego em Campinas. O que importa é a gente realmente melhorar a saúde das pessoas, melhorando a qualidade do ar, com a introdução de 339 ônibus elétricos na nossa frota, na chamada área branca no centro expandido. Com tudo isso, a gente consegue conciliar economia com ecologia, fazer com que Campinas vá aqui numa direção diferente de uma certa política antiambiental que está prevalecendo no momento, e que a gente possa continuar construindo, como a gente sempre foi, uma cidade de vanguarda, que aponta tendências e que mostra que esse futuro da união entre a economia e a ecologia, entre o social, a inclusão social e a qualidade de vida, ele chegou. Ele pode se tornar uma realidade num momento tão difícil, mas a gente, com muita unidade na cidade, a gente vai buscar liderar essa união. Temos um probleminha de internet, deu uma queda e foi aqui, não foi aí. Então, a gente deu para entender o seu ponto de vista e a minha preocupação, pode colocar na tela, a minha preocupação, Rogério, é o seguinte: hoje, na política está assim, ou quem é a favor é extrema-direita, quem é contra é extrema-esquerda. Está parecendo Ponte Guarani, Botafogo Comercial, Corinthians e Palmeiras. O pessoal está perdendo por conta de rede social e dessa brigaiada que você colocou bem aí, dá a impressão que nós não temos saído, ou é um ou é outro. E não é bem assim. A discussão tem que ser mais ampla. Essa é a minha opinião, não sei o que você pensa. Eu concordo com você, Elton. Nas sociedades, nas democracias mais avançadas, existe uma alternância de poder. Então você tem, num determinado momento histórico, partidos mais à direita, depois você tem, num outro momento histórico, partidos mais à esquerda, e eles se alternam, mas sem perder a direção das políticas públicas, que são políticas de Estado, não políticas de governo. Então nós precisamos amadurecer no Brasil, porque a discussão está infantilizada. Eu olho e falo, nossa, parece todo mundo criança birrenta, cada um querendo defender a sua posição e ter a razão em tudo. Isso não existe, a gente precisa ir para uma posição madura, que é de entender que a pessoa que pensa muito diferente de você pode te ensinar alguma coisa, pode ter contribuições a dar, dentro, obviamente, de um espaço democrático. A gente não pode realmente aceitar, tem que ser claro, que a gente não pode aceitar posições extremadas que ameacem a democracia. Então nós temos que ir unidos, primeira coisa, em não aceitar o desmanche das instituições democráticas, não aceitar nenhum tipo de totalitarismo, porque nós demoramos décadas para construir o espaço de intervenção democrática. Então a gente precisa ter toda a crítica que existe à classe política, às nossas instituições, reformá-las, corrigi-las, cobrá-las, fiscalizá-las, mas não podemos abrir mão da democracia. E eu entendo que a opinião pública brasileira está pensando assim. Você vê majoritariamente as pessoas são a favor da democracia, mesmo estando muito insatisfeitos com os resultados que os políticos e as instituições têm entregues na ponta em termos de qualidade dos serviços públicos. Então nós precisamos, Elton, realmente manter a serenidade, recuperar o diálogo entre pessoas que pensam diferentes e colocar metas muito claras
indicadores para a sociedade acompanhar essas metas, propostas para melhorar a saúde, educação, transporte e factíveis dentro da realidade difícil que a gente vive, e aí avançar. Vamos avançar sem sectarismo, vamos avançar sem essa destruição da política ou a destruição de uns contra os outros. Porque quando se destrói por completo a política, sobra a barbárie, né? Sobra uma situação de guerra, de desorganização social. E isso nós não queremos. Nós precisamos recuperar, fortalecer as nossas instituições, recuperar a capacidade de eleger bons políticos, colocar a política a serviço da sociedade de novo, para que a gente possa melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar o transporte, gerar empregos e oportunidades. Fernando Santos Carvalho, Cícera Silva, Gilmar Melo, diz que concordo, o Rogério está preparado. O Fernando, rapidinho, se puder, que estamos caminhando para o final, o Fernando quer saber a sua opinião sobre moradias em Campinas. Olha, a gente tem um desafio aí, uma falta de moradias que ainda é grande, né? E a gente tem um outro aspecto que eu queria, em relação a essa questão habitacional, destacar. A gente tem quase que 240 mil pessoas, é bastante gente, né? 240 mil pessoas que ainda dependem de regularização fundiária. O que isso? A pessoa mora numa área e que não foi ainda dada a propriedade, quer dizer, a titularidade para ela, a documentação não está regular. Então, ela não tem a escritura daquela área. O que acontece, Elton? A pessoa deixa de reformar o imóvel, não troca o portão, não faz uma automação do portão, não constrói não constrói um puxadinho no fundo, porque ela não tem segurança para fazer isso. Volta e meia vem um boato, vai tirar, vai remover as pessoas, não vão poder aqui. Então é inferno viver assim. Não dá para viver assim. Isso tem avançado nos últimos tempos, né? Nesses últimos governos, vai se chegar aí até o final do ano com 17 a 20 mil escrituras entregues, talvez até um pouco mais. Né? Até onde eu acompanhei, já vi uma projeção de 17 mil. Mas tem 90 mil famílias esperando essa situação. A primeira coisa, evidentemente, que é importante, tem famílias que têm uma situação ainda mais complicada, que não tem realmente a habitação e precisa ser gerado habitacionais. Isso é um desafio enorme também, numa situação como essa em que nós estamos aí dos investimentos privados um tanto paralisados aí, né, aguardando as indefinições da economia aí nesse período, né. Mas, de qualquer forma, há um setor da construção civil capaz, parceiro, capaz de produzir moradia, capaz de produzir novas unidades, né, nessas faixas de mais baixa renda, que é onde tem dificuldade, e a gente pode intensificar o programa de regularização fundiária para chegar às 90 mil famílias que precisam, ou a maior parte delas. Evidentemente que 14 mil famílias estão em área de risco. E aí, quando está em área de risco, primeiro a vida, você vai precisar de unidades sociais, habitacionais, ou até fazer um aluguel social, para poder aquela pessoa sair da beira do barranco, do córrego, onde ela e os filhos estão correndo risco de vida. Então, isso é o caso de quase 14 mil famílias. Então, Campinas é uma cidade muito rica, mas tem ainda uma pobreza muito grande. Tem um quarto da população que está em situação de pobreza. Pobreza extrema, 104 mil pessoas. E essas 14 mil famílias em áreas de risco, correndo risco de vida a cada chuva mais forte, porque estão em situação bem precária, de submoradias, né? Então, esse é o cenário da habitação na cidade. A gente tem experiência para fazer com que os projetos se destravem da iniciativa privada. Eu fiz isso na Secretaria do Verde, a gente pegou lá o licenciamento ambiental com uma fila de 636 processos, demorava aí quase que 270 dias para aprovar a aprovação ambiental de um empreendimento imobiliário, e nós mexemos nisso. Fizemos a fila cair para 80, 100 protocolos, dos quais 10 a 15 hoje depende da Secretaria do Verde, o resto está na mão dos empreendedores. Então isso avançou muito. Minha Casa Minha Vida, que é o assunto da habitação, está se aprovando licença prévia com 18 dias, quando isso demorava uma centena de dias. Então é uma mudança muito grande que vai ajudar o desenvolvimento da cidade.
Não há como a gente conseguir recuperação ambiental, Elton, se a gente não tiver prosperidade econômica, porque a conta não fecha. Desenvolvimento sustentável é você crescer a economia para incluir as pessoas para que elas vivam melhor, preservar e recuperar o meio ambiente. Um abraço a Elizabeth Poleto, Geni Ribeiro, Amande Buzon, José do Campo Grande, obrigado pela gentileza, Messias, Francisco Silva, Messias Júnior, Adalberto Maluf, Rogério Fuzi Aveiro, Karen Ito, Marcelo Antônio, Rogério Broqueto, Celina Araújo, Ricardo Paganelli, Sirlene dos Santos, Gustavo Merlo, Nilce Chagas. Não dá para atender todo mundo, mas agradeço a todos. E agradeço muitíssimo ao Rogério Menezes, pré-candidato do Partido Verde à Prefeitura de Campinas, pela atenção que sempre teve comigo e hoje, mais uma vez. Rogério, muito obrigado, ótima tarde, bom trabalho e boa sorte. Eu que agradeço, Elton. Muito obrigado a você aí pelo espaço democrático, né? Estamos sempre à disposição aí na perspectiva de contribuir para o futuro da nossa cidade, poder conversar sobre os principais problemas que teremos pela frente para serem enfrentados. Obrigado ao Rogério, que foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Elton Pimenta Entrevista. Eu tenho entrevistei algumas mulheres que estão colocando os seus nomes para disputa de prefeitura. É a mulher na política, tão reclamada por tantos anos. Já fiz uma entrevista recente com a pré-candidata de Paulínia, Nani Moura, com a pré-candidata de Americana, a Thalita Denadai, e amanhã mais uma mulher candidata a prefeita. Quem será? Só se integrando amanhã à nossa rede para acompanhar a entrevista. 1h10. Espero você. Ótima tarde, obrigado pela companhia e viva a vida!